O tema de hoje é um tema duplo. Ah, é duplo? Hoje ele é duplo. Uma pergunta e duas respostas. Tá certo. Melhor do que uma pergunta e nenhuma resposta, né? Aqui é duplo, viu? Vamos ver aqui o que se trata, né? Uma pergunta. Que enigma é esse, né, que enigma é esse, viu? Eu acho que nem Sansão vai. Verdade. Vamos lá, Lucas 1, 26, 28. Então vamos ver aqui. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviando da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Maria tinha ouvido falar que, mais cedo ou mais tarde, alguma mulher seria escolhida como um vaso para os propósitos mais elevados de Deus. Ela deve ter percebido que esta mulher seria escolhida para fazer o Messias vir ao mundo, o que seria a mais abençoado entre todas as demais. No entanto, ela não poderia ter imaginado que Deus já tinha posto seus olhos sobre ela desde os princípios do tempo. Deus a preparou para conceber e educar aquele que seria o Salvador do mundo. Não é? Então nós temos uma pergunta e duas respostas. Para quem é matemático, 1 mais 1 é 2. Então é com o pastor Rogério. Guerra, é muito interessante a gente abordar um tema que muitas vezes parece ser um tema tipo polêmico. Sim. Dentro do contexto que a gente vive, né? Porque muitas vezes, para não levar a uma visão de idolatria que normalmente vem com a imagem, né, de Maria, a mãe de Jesus, a gente acaba excluindo essa personalidade do nosso contexto. Sim, com certeza. E isso acaba muitas vezes deixando de focar aquilo que realmente ela merece como honra e o quanto ela realmente foi importante nesse processo de encarnação de Jesus. Porque Jesus ele veio em carne, isso é indiscutível, né? Agora, para ele vir em carne e cumprir aquilo que estava sendo profetizado desde Gênesis capítulo 3, e esta é a primeira profecia bíblica liberada pelo próprio Deus, né? Então, era necessário que realmente ele viesse do ventre de uma mulher. Então se esperava esse Messias e se esperava que realmente ele viesse através de uma mulher ou de uma forma natural, gerado no ventre de uma mulher, porque o texto lá em Gênesis 3 é muito claro, né? Que da semente da mulher. Então teria que vir da mulher, teria que ser um homem. Então, isso era algo que realmente era conhecido. E a gente vai percebendo que quando os tempos vão caminhando e as profecias elas vão se mostrando, né, que o que a gente chama a culminância dos tempos para um cumprimento profético, isso vai e acaba reacendendo um nível de expectativa. Sim, com certeza. Então, quando você fala que Maria, né, com certeza sabia que Jesus ia nascer de uma mulher. Mas quem seria essa mulher? Né? Então, ela realmente se imaginava que seria ela? Com certeza não. Né? Tanto é que ela ficou surpresa com o anúncio que o anjo lhe deu. E é exatamente nesse contexto, né, não de supervalorizar Maria, mas de realmente reconhecer a sua função, o seu papel e reconhecer a importância dela, tanto no contexto da vida de Jesus, como no contexto de cumprimento profético.
que isso também a gente precisa considerar. Será que existia expectativa no coração de Maria, como muitas outras, de ser a Virgem separada, de gerar o Salvador? Rogério, culturalmente isso era uma realidade. Era uma realidade, mas eu creio que não. Por quê? Porque ela já estava desposada de José. É verdade. Então, no coração dela, ela já tinha um plano traçado, que era ser a mulher de José, casar com aquele homem que ela já estava prometida, não é? Então, isso na cabeça de Maria é uma interpretação minha de acordo com os fatos que a gente tem, não é? E até mesmo a reação dela, pela reação que ela teve. Dá para entender que ela não estava tendo que ela não esperava isso. Até mesmo que porque, se ela foi agraciada, porque Deus encontrou nela, né, os pré-requisitos necessários, inclusive a humildade, eu acho que ela, por ser humilde, não se via nessa posição de superioridade. Já seria um requisito para... Não é? Que existia essa pureza, ela tinha essa pureza, ela tinha essa humildade necessária, né, para gerar, né, o Filho de Deus, para conceber pelo Espírito de Deus. Com certeza. Então não foi escolhida de qualquer maneira. Aliás, eu tenho, uma vez eu ministrei a respeito disso, que uma das razões pelas quais Deus escolheu Maria é o fato dela estar desposada de José, porque Jesus precisava não apenas de uma mulher para gerar pelo Espírito, mas ele precisava também de um homem justo para revelar ao filho e adotar esse filho em amor e revelar a ele a verdadeira paternidade, que era a paternidade de Deus. Tremendo, e José foi esse homem. Amém. Né? Então, José foi o cara. Não é só a ideia de Maria, da Virgem, né? É todo um contexto. Ok, nós temos aqui a participação da nossa querida irmã. Qual que é mesmo? Sede de Currais Novos. Currais Novos. Aliás, Rogério, vale ressaltar essa participação tão constante do pessoal do Rio Grande do Norte, né? Sim. Então, um abraço para todo o Rio Grande do Norte, todo o Nordeste, e em especial o Rio Grande do Norte, que todos os dias a gente tem pelo menos uma participação de vocês. Um grande abraço para a terra gostosa de sol. Né? Verdade. Bom dia a todos vocês da Rede Super, em especial aí os pastores da Clínica da Alma. Obrigado. Agradeço a Deus mais um dia poder estar acompanhando esses ensinamentos que vocês nos dão. Obrigado por aprender muito com vocês. Nós que agradecemos aí a sua audiência. Ore pelos meus familiares, a saúde, né? Todos os seus queridos, né? A questão do esposo, o seu vício do cigarro, a questão na justiça, né? Já até gravei seus pedidos já, né? Um forte abraço a vocês. Muito obrigado, viu, minha irmã? Sério, o Senhor continue abençoando a sua vida também, poderosamente. Oi, pastores. Meu nome é Amanda, eu sou de Formiga. Nossa, deve ser complicado lá, né, Guerra? Terra do meu pai. Terra do teu pai? É, Formiga. Mas por quê? Porque tem muita formiga lá? Meu pai nasceu, você sabe que eu nem sei se é por isso. Ok. Eu nem sei por que lá chama formiga, pra te falar a verdade. Deve ser, né? Por conta de formiga. É, ela é de Formiga. Até o ano passado ela era uma líder de célula, só que aconteceu que ela dizendo que caiu e os seus superiores colocaram ela no banco durante 3 meses. E esse mês já inteirava. Só que eles me tomaram a célula diante disso. O que eu devo de fazer? Eu tive um sonho que eu estava indo para a área dos jovens, eu era da área dos adolescentes. Será que eu devo ir para a área dos jovens? Ela tem 19 anos. E aí? Eu acho que deve. Acho que está na hora. Pelo sonho já dá para ver que na hora da crescer, sair, né? Crescer. E ela vai crescer no meio dos jovens. Entendeu? Ok, ela está perguntando o que ela deve fazer, já que tomaram a célula dela. O bom, querido, é você entender que a célula não é sua, né? Não é sua. Né? Você é uma líder, né? E a liderança confiou, claro, o Senhor, né? Usando a liderança, confiou você a essa célula para você cuidar, tá bom? Mas o mais importante, entrega no altar, descansa,
Não é porque você não tem mais célula que você perdeu o seu valor, e não é porque você caiu também que você deixou de merecer o amor e a graça do Senhor, tá bom? Então, que isso sirva para você crescer, não é? Crescer, amadurecer no Senhor, tá joia? Então, faz isso, tenho certeza que e aguarda aquilo que Deus tem para você, né? E participa de uma célula de jovem. Entra para uma célula, em vez dela ser líder, agora não vai é líder, receber. Você receber, Talvez está exatamente. precisando de receber. Todos nós precisamos de receber. Com certeza. Até aqueles que lideram precisam ser liderados também. Né? Como, né? Deixa eu ler mais um aqui. A paz, pastores, quero pedir oração para todos os sentidos da minha vida. Essa semana pedi o meu avô e meu pai está no CTI. Por favor, ore por nós. Ok, vamos orar sim. Você não colocou seu nome aqui, mas DDD 35. Nós vamos orar por você aqui no final do programa, tá? Rogério, esse tópico aqui até entra dentro dessa resposta que o Rogerinho explicou, que é a questão de ela fez uma pergunta legítima. Ela fez uma pergunta e falou, eu sou virgem, como isso é possível? Então já entra dentro desse contexto, porque ela surpreendeu, né? Por eu sou virgem, então vê que realmente não estava esperando. Não é? Pela colocação aqui, concorda, Rogério? Não é? Até porque a profecia também diz que... Você concorda também? Até mesmo que a profecia... Então nós vamos dar corda nele. Né? Você tem a opção. Aliás, não pode dar corda. Não pode dar muita corda, não. Com corda ou com barbante. Com corda ou barbante. Mas a própria profecia, né? E Isaías diz isso através da palavra profética, que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Mas quando ela recebe esse anúncio, aí vem a pergunta. Porque o nosso tema hoje é uma pergunta, duas respostas. Então, a primeira é a pergunta. E essa pergunta, ela é uma pergunta legítima. Com certeza. Por quê? Porque ela sabia, quando ela recebe o anúncio do anjo de que ela daria à luz ao Senhor, o Salvador, o Messias. Então, a pergunta dela foi uma pergunta lógica, uma pergunta óbvia. Como se dará isso se eu sou virgem? Né? Sim. Então, ela não sabia como que isso poderia acontecer. Até porque não há nenhum outro relato na história da humanidade de que o Espírito tenha gerado em uma pessoa um ser vivo. Porque o primeiro ser vivo, né, o primeiro homem que foi gerado, houve o sopro do Espírito, mas ele não veio do ventre. Né? Então, foi pelo Espírito, mas houve uma manifestação externa, com certeza. Né? Houve um agir externo e depois desse agir externo, depois do exterior, veio o interior. Mas aí era um processo completamente inédito. Não se ouviu dizer isso. Então, é interessante, Guerra, porque ainda que ela soubesse a profecia, ainda que ela soubesse como as coisas, o que iria acontecer, não se tinha uma ideia de como Deus ia fazer. Sim. Não é? Tem mais isso, né? Como Deus vai fazer? Como aconteceria isso? Não sabemos, não é? E muitas coisas nós sabemos que vai acontecer, mas nós não sabemos como que Deus vai fazer. Então, nesse caso, cabe essa pergunta, que é uma pergunta legítima. Como se dará isso? Senhor, como isso poderá acontecer? Então, não tentar subestimar Deus, ou agir de Deus, ou duvidar de Deus, né? Mas sim procurar entendimento. E Deus, Ele vai trazer o entendimento necessário. É diferente, por exemplo, quando Abraão e Sara, né? Então Sara já tinha perdido, como diz a palavra muito clara, o costume das mulheres. Então, acabamos de ver agora há pouco, né, um tema que até faz referência a isso. Verdade. Então, ela já não ovulava mais. Mesmo assim,
ela gerou um filho, mas ela não gerou um filho sem a atuação de um homem, porque era a semente de Abraão em Sara. Foi um milagre? Com certeza, mas um milagre diferente. E Deus fez. Agora nós temos uma situação completamente diferente, inusitada, né? E o Espírito, ele realmente vai fazer. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.